Oi, meus amores, tudo bem? Bom, achei legal, mediante os últimos acontecimentos, mediante o momento que a gente está vivendo, conversar um pouquinho sobre essa questão atual, né? Sobre a questão principalmente financeira, de como que a gente está vivendo nesses últimos tempos, como que a gente tende a viver nesses próximos meses, né? Então, a gente sabe que o momento atual em que a humanidade está vivendo está refletindo diretamente na questão financeira, no dinheiro, como que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Isso para todas as pessoas, né? Desde políticos, líderes mundiais, grandes empresários, até pessoas que são autônomas, que são registradas, têm um trabalho fixo, enfim. Não importa o tipo de trabalho que você tenha, mas com certeza esse momento, de alguma maneira, vai refletir nas suas finanças. Eu não estou dizendo negativamente, mas estou dizendo que alguma reflexão tem que ser abordada a respeito disso. Então, por isso que eu achei bacana a gente fazer um vídeo sobre isso, conversar um pouquinho sobre essa questão das finanças, como que as coisas tendem a se desenrolar nesses próximos meses e de que maneira a gente pode ajudar, né? Qual que é o nosso papel como seres nesse momento? O que eu acredito é que se a gente está aqui agora, é porque tem algum motivo, é porque a gente tem um papel, uma missão para cumprir nesse momento, né? Então o universo é muito sábio. Eu sei que é um momento de tensão, foram momentos de tensão, estão sendo momentos de tensão, mas são momentos válidos para a nossa evolução, né? E nada é à toa. Então, gente, eu separei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou abordar o movimento de Vênus ao longo desses próximos tempos, desses próximos meses, simplesmente porque Vênus é o planeta que rege as finanças, rege o dinheiro, né? Então, ao longo do movimento de Vênus, a gente consegue entender o desenrolar também da situação financeira, o que a gente pode fazer para melhorar as nossas finanças, qual que é o nosso papel para que a gente consiga entender essa questão. Bom, aqui tem o meu computador como sempre, vou dar uma coladinha aqui nas datas, porque para mim, como boa canceriana, né, com ascendente em peixes, nunca vou decorar essas datas, mas tenho aqui as datas específicas desse movimento de Vênus, né, pra gente ir abordando. Bom, eu vou começar agora, então, claro, com esse planeta Vênus que está em Touro. Então, desde o dia 5 de março, Vênus está em Touro, ficando ali pertinho de Urano, que também está em Touro há algum tempo. O que esse Vênus em Touro tem para nos dizer? Né? Desde o dia 5 de março, quando as coisas estavam começando a acontecer, que a gente precisa valorizar as coisas certas. Né? Então, esse é o nosso recado, esse é o recado do universo. Né? Então, a gente precisa valorizar as coisas certas e mudar o rumo, né, de como a gente tem olhado para o dinheiro, olhado para as finanças. Está na hora realmente de uma mudança. Né? Então, esse Vênus que entrou aqui em Touro e ficou junto com Urano ali em Touro, nos trouxe esse recado. Como que a gente pode mudar? Né? Quais são as novas ideias referentes a dinheiro, a finanças? Então, no dia 20 de março, em que a gente teve um ápice da grande conjunção em Capricórnio, né, em que vários planetas estavam ali em Capricórnio nos pedindo para que a gente se responsabilizasse para os nossos deveres, para o nosso propósito. Onde que estava Vênus ali, né? Vênus ainda estava em Touro, estava fazendo um aspecto propulsor com Júpiter, que estava em Capricórnio, e um aspecto também propulsor com Netuno, que estava em Peixes. Então, sobre essa questão de valores, né, de valores, como que a gente valoriza, né, as coisas certas, a questão do valor com Vênus nessa posição está muito relacionada a valores espirituais. Ou seja, quando a gente decide o que tem valor para a gente tem colocado a espiritualidade ali nesse pacote, a gente tem valorizado a nossa espiritualidade, a nossa ligação com o divino, a nossa ligação com algo maior, né? Então, nesse momento da gente refletir se a gente tem valorizado as coisas certas, no dia 20 de março, onde existiu essa grande conjunção ali em Capricórnio, Vênus nos trouxe esse recado. É importante também valorizar o lado espiritual, não só o material, mas a nossa ligação com a espiritualidade, com o divino, com a nossa verdade, né? Então, Vênus, nesse dia, já nos traz esse recado. Precisa mudar o que a gente valoriza? Precisa, mas precisa principalmente também valorizar a nossa espiritualidade. No dia 3 de abril, né? Agora falando um pouquinho
mais para frente, falando um pouquinho das previsões, o que tem de acontecer então em relação às finanças a partir de agora. No dia 3 de abril, Vênus sai de Touro e entra no signo de Gêmeos, né? Então, quando Vênus entra em Gêmeos, ele faz uns posicionamentos bastante interessantes, positivos, com Marte e Saturno, que estarão em Aquário, e com Júpiter e Plutão, que estarão em Capricórnio. Ou seja, quando a gente fala de toda essa movimentação financeira, do que a gente precisa fazer para que a gente mantenha a nossa estabilidade financeira, mantenha ali a ordem das situações, mesmo com esse momento de caos, digamos assim, o que a gente pode fazer para que a gente mantenha a nossa estabilidade financeira? Um primeiro ponto, compartilhar informações. Vênus em Gêmeos nos fala sobre isso, que é importante a gente valorizar o nosso conhecimento, mas também valorizar o conhecimento do outro. Afinal, a gente está falando aqui de Marte e Saturno em Aquário, né? Então, as informações, as ideias acerca do que precisa ser feito, de soluções para que a gente consiga manter a nossa estabilidade financeira, a nossa e do mundo, essas informações têm que ser compartilhadas. São informações que não são mais só nossas, mas informações também do outro. Então, quanto mais a gente trocar ideia, quanto mais a gente conversar com as pessoas, quanto mais a gente entender que essa mudança é de todos, é mundial, mais fácil vai ser da gente sair desse momento de mais tensão financeira, digamos assim. Então, a gente tem no dia 26 de abril o planeta Vênus conjunto com a Lua em Gêmeos, né? Então, a Lua alcança Vênus, que está ali em Gêmeos, nos falando sobre o quê? Bom, a Lua nesse momento estará nova, estará em sua fase nova, né? Então, vai ser muito importante que a gente reflita sobre se a gente tem se dedicado a essa questão de troca de ideias, de falar para o outro sobre as nossas ideias, de receber as ideias do outro, de uma maneira fraternal, ou seja, essa troca de ideia a respeito das resoluções financeiras, você tem feito com amor, você tem feito com verdade, você tem se dedicado realmente, né, de forma íntegra a resolver a situação, não só a sua, mas a situação do mundo, porque a partir do momento que a gente coloca uma ideia em prática, mesmo que a princípio pareça uma ideia só pra gente, a gente também muda o mundo, né? Então, a respeito dessas trocas de ideias, você tem realmente feito isso com dedicação, com amor, né? Tem buscado informações de forma íntegra, né? E realmente compartilhado essas informações com as pessoas de uma forma fraterna, né? Então, no dia 26 de abril, quando a Lua alcança ali Vênus em Gêmeos, esse é o recado, né, do universo, é isso que a gente precisa refletir. Então, gente, no dia 13 de maio, a gente tem Vênus entrando em seu movimento retrógrado, né? Então, o que quer dizer um movimento retrógrado? Quando um planeta entra em retrogradação, não importa qual seja o planeta, esse planeta e por onde ele está passando, ou seja, por qual signo ele está passando, pede da gente uma reflexão, uma revisão, se a gente tem feito a coisa certa, se a gente tem cumprido com o nosso propósito. E no dia 13 de maio, a gente tem então Vênus entrando em seu movimento retrógrado, ainda em Gêmeos, ou seja, é necessário que a gente reflita sobre os conceitos financeiros, né? Então, como que a gente tem valorizado o dinheiro? Quais são os nossos conceitos a respeito do dinheiro? Né? Tudo que está relacionado a dinheiro, conceitos, ideias, formas de troca, né, de conversas, tudo que está relacionado ao dinheiro por si só, né? E também a forma como você tem colocado suas ideias em prática, como você tem pensado, como você tem racionalizado essas questões do dinheiro, tudo isso entra em xeque nesse momento em que Vênus estará retrógrado, né? E ele fica ali até 25 de junho. Então, é mais de um mês de retrogradação de Vênus, né, em Gêmeos. Então, gente, nesse período de Vênus retrógrado, é importante refletir como você tem valorizado as coisas, se você tem buscado novas informações para resolver qualquer tipo de conflito, de problema que você esteja tendo a respeito do dinheiro. Você tem buscado aprender sobre finanças, sobre resoluções financeiras,
Você tem buscado colocar isso em prática, trocar ideia com pessoas que saibam mais que você para te ensinar e saibam menos que você para você ensinar, né? Então, esse período de Vênus retrógrado nos pede isso de forma mundial. Todos nós precisamos fazer isso. Buscar os conhecimentos que de alguma forma nos falta para que a gente consiga lidar com a situação financeira e também entender se a gente tem trocado isso da melhor maneira, trocado com o outro, né? Trocado com as pessoas essas informações para que todos juntos a gente consiga ver uma resolução sobre o que vai estar acontecendo, né? Isso lá para frente, em maio, né? Então, gente, no dia 5 de junho, a gente vai ter um eclipse lunar, ou seja, o Sol vai estar de um lado, a Lua vai estar de outro lado, estarão opostos. Enquanto o Sol, juntinho com Vênus, estará em Gêmeos, a gente vai ter a Lua oposta a eles em Sagitário, né? Então, nesse momento do eclipse, né, mais propriamente no dia 5 de junho, vai ser muito importante que a gente reflita se a gente continua crente nos nossos ideais, crente naquilo que a gente aprendeu, crente nas informações que a gente buscou, a gente continua com fé de que as coisas vão dar certo, de que nossas atitudes serão assim muito positivas para que tudo isso se resolva, né? Então eu digo tudo isso se resolva porque eu acredito que ainda no dia 5 de junho, né, no período desse eclipse, as coisas estarão ainda um pouquinho bagunçadas a respeito de dinheiro, né? Então nesse dia 5 de junho que a gente tem um eclipse lunar com o Sol e Vênus em Gêmeos e a Lua em Sagitário, a gente tem uma oportunidade de perceber, né, se a gente continua crente em relação aos nossos ideais, sobretudo os ideais fraternos, né, de que todos nós juntos temos que resolver o que está acontecendo, né? Então é mais uma oportunidade do universo para a gente refletir, para a gente entender, para a gente se entender, entender nosso papel nesse momento. No dia 21 de junho, a gente tem um eclipse solar em Câncer, ou seja, Sol e Lua estarão juntos em Câncer, enquanto Mercúrio também estará em Câncer. Nesse dia, né, do eclipse solar, no dia 21 de junho, a gente vai ter também uma oportunidade de colocar tudo isso que a gente aprendeu, sobretudo os nossos ideais fraternos, em prática, já começar a pensar como que a gente pode realizar tudo isso que a gente aprendeu ao longo desse período, quais são os novos conhecimentos que a gente obteve, que a gente pode colocar em prática. E ainda, o que eu acredito é que esse eclipse solar, ele vem como uma oportunidade da gente ajudar a acolher as pessoas que de alguma forma ainda não acordaram para esse novo momento que a gente está vivendo, esse novo momento da humanidade, essa nova era que a gente está vivendo. Esse eclipse solar em Câncer, ele traz esse recado. Ajude, acolha as pessoas que ainda não perceberam que a gente está num novo momento, né? Então não adianta discutir, não adianta brigar, né? Não adianta falar mal. A gente tem que acolher, a gente tem que entender que a gente é um só. Enquanto existe uma pessoa que não acredita nesses ideais fraternos, a gente ainda vai estar sofrendo. Então, a todos à sua volta, perceba como que você pode acolher, passando esses novos ideais, esses novos conceitos a essa pessoa. Então, no dia 25 de junho, né, só colocando em ordem cronológica, o planeta Vênus volta a ser um movimento direto, ainda em Gêmeos. Então, tudo que a gente falou daquela questão de revisar valores, revisar os conceitos a respeito do dinheiro, né, a respeito de como a gente tem lidado com o dinheiro, isso dá uma certa aliviada, claro, para aqueles que realmente revisaram, né, para quem fez ali a lição de casa e pensou sobre isso, refletiu sobre isso. O Vênus, quando entra em movimento direto, né, o planeta Vênus, quando entra em movimento direto, dia 25 de junho, traz esse certo alívio de que as coisas estão voltando a caminhar financeiramente falando, né, principalmente financeiramente, afinal, esse o tópico aqui da nossa conversa. E por fim, gente, no dia 7 de agosto, Vênus sai de Gêmeos e entra no signo de Câncer. Depois de toda essa revisão que a gente teve a respeito de conceitos, de ideias, de colocar em prática as nossas ideias, de dividir informações para que todos consigam resolver essa situação juntos, no dia 7 de agosto, quando Vênus entra em Câncer, a gente tem um novo respiro, né? Ou seja,
para aqueles que revisaram, para aqueles que pensaram sobre isso, para aqueles que mudaram o seu conceito a respeito do dinheiro, para aqueles que buscaram novas soluções para ganhar dinheiro, para também ajudar o outro a ganhar dinheiro, para essas pessoas que usaram esses movimentos dos planetas a seu favor e a favor dos outros. Então, o que eu acredito é que no dia 7 de agosto, quando Vênus entra em Câncer, a gente consegue ver maior fluidez nessas questões financeiras, porque muito possivelmente, acredito eu com muita fé, que as pessoas realmente terão entendido que o dinheiro não é apenas algo material, né? No sentido de que a gente não tem que viver para o dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca, é uma energia que a gente precisa nesse estágio da evolução humana que a gente vive. Né? O dinheiro é importante sim, mas não é tudo. Então, nesse dia 7 de agosto, a gente vai ter a oportunidade de colocar em prática esses novos valores que a gente tem a respeito do dinheiro, esses novos ideais que a gente tem a respeito do dinheiro, muito mais voltados para a fraternidade, para o amor, para o cuidado com o outro, do que para a própria materialização e acúmulo de riqueza. Né? Então, gente, como eu disse, eu usei aqui Vênus como tópico para a gente fazer essas previsões dos próximos meses, quando se trata de finanças, porque Vênus é quem rege o dinheiro. E a questão é essa, né? A gente entender que todo mundo precisa mudar a sua ideia sobre dinheiro, sobre valor. Todo mundo vai ter que ser mais criativo, né? Buscando novas ideias para ganhar mais dinheiro, para manter estabilidade financeira. Todo mundo está passando por isso, não é à toa. Realmente é a hora da gente revisar os nossos conceitos sobre valor, sobre o dinheiro, ver o que a gente tem feito de errado nesses últimos séculos, né? E realmente colocar em prática novos ideais mais fraternos, mais voltados para o coletivo, mais voltados para a humanidade como um todo, entendendo que todos nós somos um só. Né? Então é o que eu acredito que é o motivo, né? O propósito de todo esse momento que a gente está vivendo. Que todos nós possamos refletir sobre isso, né? Melhorar a nossa vida financeira, a vida financeira do mundo, para que todos nós possamos também evoluir como seres, né? Como almas. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme para vocês e até logo.